Dia 28 de janeiro é o dia em que a Igreja celebra um grande santo, doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. E quem sabe você já o conheça, pelo menos as suas obras, um pouco dos seus ensinamentos, ou pelo menos para que se fala um pouco da sua vida. É um grande santo e chama a atenção pelo seu estudo, pela grande bagagem que nos deixou de conhecimento transmitido nas suas várias obras, né? Escreveu bastante, deixou a Suma Teológica, que é um grande tratado de teologia, mas tantos outros escritos, uma também que é conhecida, a Suma contra Gentios, que tenta ajudar as pessoas que não têm a fé para que percebam a maravilha da fé. O nome contra Gentios parece que é muito beligerante, que ele é contra, né? Mas está tentando ajudar os pagãos para que possam abraçar a verdadeira fé. E queria então que nós aprendamos um pouco, como São Tomás, o estudo, não é? Que não se trata de técnicas de estudo, mas aprendamos o que tem por detrás dessa grande fecundidade do Akinate, assim dito, né? O que tem por detrás? Eu vejo, olhando a sua biografia, a primeira coisa que chama a atenção, que destaca, é o seu grande sentido de observação. Tanto é assim que, quando criança, ele era apelidado de boi mudo. Era muito calado. Tem um pouco do seu temperamento, então, que as biografias dá para avançar de como seria e tal. Mas um pouco, querer de fato aprofundar sobre qualquer área do conhecimento supõe querer aprender muito antes de falar, né? E assim foi a vida de São Tomás de Aquino, essa humildade de querer aprender, né? Santo Alberto Magno, que foi o grande mentor, podemos dizer assim, de Tomás de Aquino, percebeu o valor de São Tomás de Aquino. É um santo, senão outro santo, isso é uma coisa bonita, mas percebeu o grande valor. E quando às vezes as pessoas brincavam chamando ele de boi mudo, dizia o Santo Alberto Magno: vocês chamam de boi mudo? Eu lhes digo que esse boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos preencherão o mundo. E de fato, né, quando ele mugir, você olha, vocês vão escutar bem alto. De fato foi assim que aconteceu na vida de São Tomás de Aquino. Mas está por detrás, então, essa atitude observadora, né, de não dar pitaco de qualquer coisa sem saber, né? Muitas vezes caímos nessa armadilha e pontificamos dizendo que é assim sem ter todo o conhecimento das coisas, né? E isso nos leva a sermos superficiais em muitas coisas. Não será que não chego à profundidade das coisas porque me falta imitar um pouco o que foi o Tomás de Aquino? Escutar mais, né? Querer aprender mais as pessoas, e assim eu vou poder comunicar melhor aquilo que eu aprendo. Tanto era assim que tinha São Tomás de Aquino no seu coração essa ideia de aprender mais os outros, que é um pouco o espírito da época, é bem verdade, mas São Tomás de Aquino, nos seus escritos, seguindo a lógica da época, antes de colocar qualquer verdade, de propor qualquer ensinamento, antes ele contava o que ensinava as outras pessoas a respeito daquela mesma verdade. Então, às vezes, quando ele se dispunha a falar contra uma heresia, antes ele explicava a heresia, essa heresia e tal, é isso, aquilo. Explicava com tal propriedade que, às vezes, a pessoa que era adepta daquele pensamento herético até dizia: nossa, você falou bem, olha, é isso mesmo que eu... Né? Ele explicava com tal propriedade como alguém que tivesse entendido até melhor do que a própria pessoa que transmitia aquela ideia errada. Claro, uma vez que ele tinha entendido perfeitamente aquela ideia, ele falava: mas então isso está errado, porque diz aquilo aí, destruiu o argumento do outro, né? Mas
essa atitude de querer aprender. Aprender, qual que é essa opinião que eu até não compartilho, que é contrária, mas por que ela tem esse apelo? Por que essas pessoas estão seguindo essa ideia errada? E assim ele entrava profundamente na mente daquela pessoa, né, para poder então responder com rigor. Isso supõe muita humildade. Tudo isso que eu falei até agora, né, de saber escutar, de poder aprender do erro do outro, né, por detrás tem esse primeiro grande ensinamento na vida do santo que eu queria falar, essa humildade. Né? A humildade para ter qualquer conhecimento supõe que eu perceba que eu não sei ainda, que eu preciso saber. Os grandes sábios, isso é unânime, quando aprofundam em qualquer área de conhecimento e são até especialistas naquela área de conhecimento, aos poucos eles vão chegando à conclusão daquela frase famosa, só sei de que nada sei. Né? Ou seja, vão aprofundando e percebem, nossa, isso aqui eu já sei bastante, mas tem muito ainda para ser descoberto, muito ainda para ser aprofundado. E o superficial, aquele que sabe pouco, já pensa que sabe muito, né? Então isso aqui eu domino, isso aqui eu sei melhor do que todo mundo. E não é verdade, né? Começa o ano e é bom que nós tenhamos essa atitude humilde para encarar o nosso estudo nesse ano que começa. Seja ele porque eu vou fazer um estudo na universidade, um novo ano, e que eu então possa fazer com humildade e aprender bem aquelas matérias. Seja porque eu vou fazer um cursinho, e mais ainda que eu tenha essa humildade de aprender antes de chegar na universidade, então que eu não queira queimar etapas, passar muito rápido e às vezes colocar a culpa no sistema porque eu já não entrei na universidade, sempre é fácil colocar a culpa nos outros, nas situações e não chamar a responsabilidade para nós mesmos e querer fazer o melhor agora que eu tenho esse tempo de estudo. Então, ser essa pessoa observadora, essa pessoa humilde que nos ensina São Tomás de Aquino como primeira grande ideia para nós imitarmos a sua vida. Às vezes, quando se fala do santo, se fala muito das suas descobertas, se fala muito dos seus escritos, mas não se fala da sua vida de oração. Era um santo, por isso santo também, com profunda vida espiritual. Era um intelectual que só chegou longe nas descobertas da época, que tinha Deus próximo. Né? Então aí a segunda ideia, se eu quero também estudar bem, que eu não esqueça de Deus. Papa Bento muitas vezes gostava de explicar de uma forma ou de outra que a razão com a fé chega mais longe. A razão sem a fé, a razão de um ateu, é limitada, porque se atém só aos experimentos que se pode fazer empíricos e ainda muito limitados. Agora, a razão com a fé, além de tudo isso, chega muito mais, que é essa a abertura para o mundo espiritual, que é um mundo maravilhoso e real, muito verdadeiro. Né? Não se trata que nós temos que só se interessar para a realidade espiritual e esquecer o material. Somos corpo e alma, as duas coisas são importantes. Mas para que eu cuide bem e chegar bem à verdade, eu tenho que cuidar bem dessa segunda parte que eu tenho da minha vida. Não posso desprezar uma delas, desprezar ficar só com o material, desprezar o espiritual ou vice-versa. Que eu perceba que tem todo mundo espiritual por detrás. Então, foi um santo que cuidou bem da sua vida de oração. Desde criança, ele se destaca por isso. Aprendia a verdade de fé e já queria colocar em prática. Tem um episódio que eu gosto de contar a respeito da sua vida, ainda estudante, o equivalente ao colégio. O São Tomás de Aquino é dominicano, religioso dominicano, mas ele estudou de criança com os beneditinos. Então ele fez como se fosse o São Bento. Né? Eu não estou fazendo propaganda não, estou falando o que ele fez lá na época, né? Que era um colégio famoso lá, então, lá na Itália, onde ele estudou. Depois ele foi para a França, enfim, estudou também na Alemanha.
mas o equivalente ao ensino médio, podemos dizer assim, foi no São Bento da Itália. E quando ainda era jovem estudante, ainda criança, na verdade, houve uma grande tempestade. O colégio era interno, onde ele estudava, e começou a inundar alguns alojamentos. Aí os religiosos levaram os alunos todos para o mesmo lugar, e foi contando a todo mundo, e faltava o Tomazinho, o São Tomás, faltava, não era santo ainda, era o Tomás, né? E aí foram procurar lá no alojamento dele, não estava, procurando os lugares, dependência lá do colégio, que era interno, e nada, até por fim o encontraram, ele estava na capela, né? E aí deram uma bronca, olha, quando acontece isso, todo mundo tem que se juntar, por que você não foi e tal? E a resposta do Tomazinho, né? Mas não é ele que acalma as tempestades? Eu vim que pedir para ele acalmar a tempestade, né? Enfim, ele já tinha aprendido, já queria colocar em prática, né? Que era Deus que acalmava as tempestades. É o mesmo Tomás que já é grande escritor e teólogo, tem o seu secretário chamado Reginaldo, que padece de uma doença grave, e era o seu secretário, o seu braço direito, que lhe ajudava muito, e São Tomás de Aquino deixa de escrever, se ajoelha e reza muito para a cura do Reginaldo. E fica sabendo de uma relíquia de um santo que está lá próximo de estar doente, o Reginaldo, que é possível pedir, e ele vai lá e pede essa relíquia do santo e leva, encosta lá no Reginaldo pedindo a intercessão daquele santo para que possa curar o seu secretário, né? E de fato o Reginaldo se cura, né? Quando falece São Tomás de Aquino, o grande continuador da Suma Teológica, que compila os escritos de São Tomás de Aquino e termina a Suma, é o Reginaldo. Interessante, né? A parte final da Suma Teológica não é de São Tomás, é do Reginaldo e dos discípulos de São Tomás. Mas é bonito ver a fé de São Tomás de Aquino, não fica só na razão, né, que alguém podia pensar, então vamos atrás de uma poção mágica que um cientista faz para curar o Reginaldo, né? Se pudesse ele faria também, mas ele reza, não esquece de colocar a oração, de pedir ajuda ao santo, a relíquia, para que pudesse obter a cura daquele que ele tinha muita estima, o seu amigo, o secretário, o seu braço direito, Reginaldo. É um homem com profunda vida espiritual, que rezava e tem aquela experiência que ele aconteceu no final da vida, quando tem uma visão de Cristo, que o elogia nessa visão. A gente não sabe muitos detalhes, claro, mas ele elogia pelos escritos que tinha feito São Tomás de Aquino, ele elogia que tinha escrito bem sobre o próprio Cristo que tinha lhe aparecido. E ele oferece, pede o que você quiser, né? E de certa forma, naquele pedido, São Tomás de Aquino recusa pedir qualquer coisa a não ser o próprio Deus. Não quero nada a não ser estar com o Senhor mesmo, né? Claro, ele é esperto, ele pede o mais importante, né? Aquilo, pede a santidade de São Tomás de Aquino, ele pede essa união com Deus. E é interessante que esse episódio dessa visão é mais para o final da vida, de fato, de São Tomás de Aquino. E depois desse episódio, essa visão que ele tem de Cristo, ele já não escreve. Está no final da escrita da Suma Teológica, se desse o gás ele terminava. Quando a gente está terminando um trabalho, terminando uma coisa, dá um gás aqui, eu termino. A gente vai se empolgando, né? Ele talvez estivesse nesse momento, só que ele vê e diz... considera tudo como palha, lixo, né? Nada comparado com o Cristo, né? E depois desse episódio, ele já não escreve mais e pouco tempo depois falece, né? Então, digo tudo isso para mostrar que era um homem de profunda vida espiritual, né? Que se entusiasmava com as descobertas científicas, as coisas que apareciam descobertas da época, que vivia nas situações corriqueiras do mundo, porque pelas viagens várias que fez, que a pedido sempre do superior religioso, as aulas que dava em Paris, teve contato com muitas situações
normais do mundo, mas não deixava a sua vida de oração, que era o seu sustento, era o que lhe dava força para poder ser tão fecundo nos seus escritos. Então, esse é o segundo ensinamento dos 3 que eu pensava, esse é o segundo, que é muito importante para nós, a vida espiritual. Eu quero estudar bem, que eu não esqueça da minha vida de oração, que eu coloque o meu plano de vida bem distribuído, as orações ao longo do dia. Ao longo das meditações desse ano, eu penso que em comentar algumas virtudes, como sempre fazemos aqui, e dando dicas de como distribuir bem esse nosso plano de vida para que Deus esteja comigo ao longo do dia. Alguém poderia até pensar assim, não, então eu separo um momento logo no começo do meu dia, aí faço as minhas orações, depois eu entro 100% nos meus estudos, né? Algum dia que estivéssemos mais apertados, eu poderia fazer isso, mas o normal seria distribuir as minhas orações ao longo do dia, não ficar lá concentrado no momento e depois o resto eu esqueço de Deus, porque eu preciso de Deus até para poder render mais no meu estudo. Por isso eu quero distribuir de propósito as minhas orações ao longo do dia para que possa ser mais frutuosa a todas as minhas descobertas, o meu estudo naquele dia. Pegando a analogia com alimentação, ninguém é louco dizer assim, não, eu já estou numa dieta que o resto da minha vida vou fazer só isso. É só tomo um café da manhã reforçado e depois não como mais nada. Essa daí é intermitente para valer, né? Então, aí eu passo fome depois no final do dia, né? Porque só tomei o café da manhã, e se isso se repete ao longo dos vários dias, não é uma boa dieta em geral, né? Para a oração, a analogia é válida. Eu preciso distribuir ao longo do dia e ter um pouco de contato com Deus de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, e aí intercalo e consigo essa produtividade maior. Então essa é a segunda ideia, né? O homem humilde, o homem de profunda vida espiritual. O que mais podemos tirar da vida do santo, né? Um homem forte. A última ideia. Se faz a análise da sua biografia com detalhe, se vê que o homem forte, uma virtude da fortaleza. Se costuma dizer que São Tomás de Aquino era mais gordinho, né? Então, quando eu falo forte, não é dizendo que ele era marombado, então, né? Mas o forte é o sentido da fortaleza, porque mesmo com a dificuldade, podemos dizer assim, meio gordinho, ele foi de vários lugares, indo a pedido do super religioso, e fez essas viagens, foi para a Alemanha, depois foi para a França, Itália, percorreu a Europa com as dificuldades daquela época para poder ensinar aquilo que ele aprendeu. Então, de muita fortaleza para ter esses escritos tão longos que ele se dedicou, né? Muitas vezes ele ditava e tinha os escribas que lhe acompanhavam e colocavam de fato no papel aquilo que ele dizia, mas supunha muito espírito de sacrifício para poder ditar aquilo com concentração e depois ver o sentido daquilo que foi dito, corrigir uma coisa ou outra, essa reunião com os escribas, ver se está tudo certo, aquilo que ele tinha proposto a dizer, a fortaleza para encarar um argumento teológico mais difícil ou filosófico, sem medo de encarar os temas mais difíceis, né? São Tomás de Aquino se maravilha com o Aristóteles, que lhe chega uma parte do Aristóteles em árabe, e ele não sabia árabe, né? Então ele pede as traduções que se façam então do Aristóteles, que está lá em árabe, para o latim, para que ele possa então estudar, né? E encomenda essas traduções, e se debruça nessas obras dos autores mais diversos, para poder então ver o espírito que tem por detrás daqueles ensinamentos, mas tudo isso demanda fortaleza, né? E às vezes a gente cai no lugar fácil,
né? Poxa, esse texto aqui está um pouco difícil. Deixa eu jogar aqui na IA aqui para me dar um resumo aqui, né, e tal, né? E joga e dá o resumo, né? Pô, mas no Enem não dá para jogar no IA, cara, que você não vai poder usar, hein? Não vai dar. Então é melhor deixa eu encarar esse texto aqui agora mesmo com o espírito de sacrifício, e aí estudo aqui, eu vou aprender. Poxa, esse livro aqui é tão longo, será que não tem um resumo aqui não para eu fazer, né? Não, deixa eu encarar esse livro aqui, eu leio um pouquinho hoje, um pouquinho depois, né? O bom livro é aquele livro todo surrado, que eu fui pegando, não é porque eu destruí o livro, mas é que eu fui lendo o livro, foi difícil, eu li um pouquinho mais, eu manusei tanto o livro, que o livro ficou surrado, eu bati no livro, né? Não ele que me bateu, né? E eu estou aqui acabado, o livro está lá intacto, né? Não, eu vou batalhar nesse livro, vou surrar esse livro, né? No bom sentido, não é que eu vou destruir o livro, né? Eu vou usar ele tanto que ele ficou lá surrado, né? Eu vou encarar esse livro, né? Sem medo, né? Isso supõe fortaleza, né? Que é uma virtude admirável de encarar esses temas difíceis, temas metafísicos, que São Tomás encara, que supõe um nível de abstração muito grande, e ele foi atrás desses temas, né? E não fugiu, e pôde então chegar a muitas descobertas que até hoje se admira. Analisa as coisas de modo exaustivo e consegue então deixar um legado para a humanidade de todo esse estudo. Que bom, né, que eu tenho essa fortaleza também, né? Muitas vezes nos virá a resistência da nossa preguiça, né? De deixar para depois, ou querer um resumo das coisas. Mas o aprender com profundidade supõe colocar um esforço. Muitas vezes tem um amigo que gosta de dizer, a aprendizagem vem com o cotovelo na mesa, né? Cotovelo na mesa aqui, que eu coloco aqui os dois cotovelos e coloco o livro na minha frente e me esforço para aprender, né? E se eu não faço esse esforço que demanda fortaleza, não vou ter o ganho de conhecimento. A fortaleza supõe também, uma parte da fortaleza, essa paciência, porque o conhecimento, para uma pessoa, às vezes uma matéria é mais fácil e pega rápido. Para outro, supõe o esforço de pegar esse texto e ler de novo, reler novamente. De repente, uma terceira vez é que eu vou entender aquilo. E aí nos vem, às vezes, uma impaciência. Poxa, isso aqui não vou aprender nunca não, desisto. Não, leia mais uma vez. Se é uma coisa importante, leia mais uma vez. Seja humilde, que a gente falou do primeiro aspecto, e peça ajuda para algum amigo. Então, de repente, aí com o tempo, com paciência e humildade, eu vou dominar aquele conteúdo, eu vou aprender, vou ser aquela pessoa que vou até ensinar aquilo que eu parecia distante, que eu pensava que eu nunca ia aprender, mas agora me vejo ensinando aquilo, né, que eu aprendi, que custou, mas agora eu já sei, domino aquele conhecimento. São José Maria tem em caminho vários pensamentos sobre o estudo. E queria ler um deles aqui para nós, que pode nos ajudar. E dizer assim: estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência e de idoneidade. Ou julgas que, por seres preguiçoso e comodista, há de receber ciência infusa? E às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu vou dar uma rezadinha aqui, depois Deus vai me ajudar, né? Tem gente que perto de uma prova fica piedoso, né? Piedoso, né? Lá rezando e tal. E Deus talvez dá vontade de dizer, olha, cara, volta para estudar. Já entendi sua oração, mas agora estuda lá, né? Porque a gente está querendo um milagre. Que Deus vai dar o milagre talvez para eu lembrar da matéria que eu estudei. Mas se eu não estudei, o milagre é maior ainda. Estou tentando a Deus. Deus me deu inteligência, deixa eu usar ela, né? E me falta fortaleza, talvez, para usar esse esforço da inteligência que Deus me deu aqui, e aí sim eu vou sair bem na prova, mas primeiro eu tenho que estudar, né? Aí está, os 3 pontos que eu pensava em comentar para nos ajudar, né? Agora que começa o ano, e como é importante que saibamos começar bem, e começar com São Tomás de Aquino. Logo depois da sua morte, não teve tanta fama São Tomás de Aquino, e até ficou um pouco no ostracismo nos seus escritos, e só algumas décadas
poucos séculos depois é que foi ganhando grande projeção. A data que nós celebramos é a data do translado das suas relíquias, não é a data da sua morte. Isso sim, foram espertos os devotos de São Tomás de Aquino, porque ele faleceu numa data que quase sempre cai na quaresma. Então, quando já foi para fixar a data do santo, se escolheu o dia 28 de janeiro, porque assim nunca caía na quaresma, né? Vai poder celebrar com todo rigor o dia do santo, né? Então, fizeram um jogo de liturgia, né? Não, vamos comemorar o dia do translado das relíquias, não é nada importante assim, né? Em geral, se celebra o dia do falecimento, né? Que é o dia que nasce para o céu o santo, né? Só que no caso de São Tomás de Aquino, é o dia do translado das relíquias. Mas até um jeito de dar essa pompa toda ao santo. É chamado doutor angélico, nós sabemos, né, para sua metafísica a respeito dos anjos, e através do seu ensinamento ajuda a entender mais a figura angélica, né? Essas criaturas tão maravilhosas, né, que através da metafísica se consegue pelo menos avançar um pouquinho de entender qual que é a natureza própria da criatura angélica. Enfim, muita coisa podíamos falar. A sua Suma Teológica é sua obra mais completa e segue uma estrutura muito bonita. Até é fácil de a gente olhar e pesquisar e achar qualquer coisa na Suma através de um índice mental simples. A Suma segue a história da salvação e conta então desde de Deus, a existência de Deus, a trindade de Deus, estão as primeiras questões da Suma, o equivalente aos capítulos da Suma, e depois de estudar um pouco Deus, se vê a criação e o homem, que é essa maravilha da criação que afasta de Deus. Então, pegando uma lógica circular, o pecado estaria logo a Deus, e logo oposto de Deus, na metade da Suma, é o pecado, mais ou menos, né? E aí, o homem que afasta de Deus e começa a voltar para Deus através de Cristo e da salvação que Deus lhe dá pelos sacramentos e volta até Deus. Então, a lógica é circular. De maneira que o oposto, né, a Deus é o pecado, né? Então, se a gente quer ver, se tivesse um livro, não tem, porque o livro é tão grande, mas se fosse um só livro, a Suma, se você abrisse no meio, estaria o pecado, né, que é exatamente onde está mais longe de Deus. E no final seria a vida eterna, a volta do homem para o encontro com Deus. E o começo seria exatamente o próprio Deus e o Deus que é unitrino. Terminamos a nossa oração, então, querendo essa humildade de São Tomás de Aquino, querendo ter essa vida espiritual como importante para ter qualquer conhecimento. Não posso desprezar essa lógica que nós também somos espírito, somos corpo e alma, né? E essa fortaleza para encarar temas mais difíceis sem fugir, e como chegaremos longe imitando o santo. Maria Santíssima, pedimos ajuda à Senhora, que também mereceu palavras muito bonitas de São Tomás de Aquino, entendendo um pouco a figura materna da Senhora e ajudando na história da salvação. Pedimos à Senhora que nos ajude nesse ano que começa o nosso estudo e possamos empreender um estudo com afinco, santificar esse nosso estudo, como dizia São José Maria, para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Assim fez São Tomás de Aquino na sua vida. Queremos fazer com a intercessão da Senhora também, que 1 hora de estudo seja de fato 1 hora de oração.